tudo bem com vocês? Então, eu me chamo Stephanie, sou professora de História do Brasil no PVS. Acho que meu rosto é bem conhecido de vocês, porque já há alguns vídeos aqui no canal em que eu dou algumas aulas sobre História do Brasil e estou aqui para dar continuidade a essas aulas, né? E hoje, nossa aula de hoje, gira em torno da conquista de Minas Gerais. Eu dividi essa aula em dois tópicos. O primeiro tópico, eu vou trabalhar sobre a interiorização de Minas Gerais, ou seja, o processo de conhecimento de Minas Gerais, como é que se procedeu. O segundo tópico, eu vou tratar de algo bem conhecido da gente, principalmente na literatura, do Barroco, mais especificamente o Barroco brasileiro em Minas Gerais. Dessa forma, pessoas, nossa conversa aqui nesse vídeo vai girar em torno do processo de formação de Minas Gerais e sua importância também nesse contexto brasileiro, em que o Brasil ainda era uma colônia. Quando a gente lembra de Minas Gerais, lembra do nome, se remete à questão de Minas Gerais, a gente entende que, de certa forma, a formação dessa cidade, desse estado, tem a ver com alguma coisa de minério. E é justamente isso, pessoas, que vamos tratar. Como todos nós sabemos, e como foi visto em outras aulas, os 2 primeiros séculos do Brasil, né, foi conhecido pelo desenvolvimento e o advento da agricultura da cana-de-açúcar. Só que como tudo que é bom para a metrópole, nesse caso, dura pouco, a agricultura da cana-de-açúcar brasileira encontrou adversários, os holandeses e os franceses, que em 1630 trouxe para o Brasil, de certa forma, uma competitividade muito grande, dificultando a comercialização dos produtos por parte dos brasileiros. Sendo assim, o Brasil precisava encontrar alguma forma de alavancar esse mercado exportador e a economia do Brasil. Foi daí, então, que houve a necessidade do crescimento da atividade mineradora no Brasil, que foi dado através do desbravamento no interior da colônia, operado pelos bandeirantes. Acredito que muito de nós já ouviu falar dos bandeirantes, um grupo de pessoas, muitas vezes advinda do estado de São Paulo, que pretendiam ganhar a vida descobrindo minérios, ou seja, para que eles pudessem ganhar a vida através da comercialização do mercado de metais preciosos. E foi assim que aconteceu. Essas expedições, muitas vezes armadas, saíam da capitania de São Paulo rumo ao sertão com o objetivo de destruir quilombos e encontrar principalmente metais preciosos. Em 1930, uma dessas expedições, em 1696, uma dessas expedições encontrou no Vale do Ouro Preto, a atual cidade de Ouro Preto, que a gente conhece, já viu em muitos noticiários, etc. e tal, jazidas de ouro, o que acarretou em grande esperança por parte do mercado exportador. Dessa forma, a exploração de ouro em Minas Gerais desencadeou uma grande corrente migratória para o estado de Minas Gerais, onde portugueses, brasileiros, pessoas de outros estados, de outras capitanias do Brasil, organizavam expedições em busca do ouro na promessa de uma vida melhor. Cerca de 30 mil a 50 mil aventureiros vieram em direção a Minas. Imagine só quantas pessoas foram, na verdade, ganhar a vida através da comercialização de mercado de metais preciosos. Tudo isso em busca, lógico, do enriquecimento. A densidade populacional, obviamente, cresceu bastante e houve, de certa forma, uma sobrecarga populacional. Mas aí vocês me perguntam, Stephanie, qual foi, que tipo de trabalho era exercido lá? Obviamente, pessoas, houve a necessidade da exploração do trabalho braçal escravo. E, de certa forma, era um trabalho 1000 vezes
pior do que propriamente o trabalho na agricultura da cana-de-açúcar. As pessoas que ali trabalhavam, como a gente conhece um pouco sobre o minério, sobre a exploração mineral, as pessoas elas são sujeitas a muitos acidentes. Aquelas minas poderiam desabar, acidentes de trabalho com os materiais de trabalho. Então, muitas vezes, os negros que ali trabalhavam, e também índios, é importante falar que também havia essa exploração da mão de obra indígena, muitas vezes nem resistiam, morriam com poucos anos, porque era um trabalho extremamente árduo. Dessa forma, diversas vilas e cidades foram criadas, povoadas por escravos, pessoas livres, havendo a reconfiguração da capital da colônia. Infelizmente, pessoas, ou felizmente, a capital da colônia não pôde mais ser a Bahia. Ela teve que ser transferida para o Rio de Janeiro. Aí vocês perguntam, por quê, professora? Porque era mais facilmente levar os minérios de Minas Gerais para o Rio do que propriamente fazer um trajeto até a Bahia. Porque a capital da colônia antes era a Bahia e passou a ser o Rio de Janeiro. Percebam como a atividade mineradora foi um divisor de águas na história do Brasil, principalmente na história colonial do Brasil. Dessa forma, a partir da descoberta de ouro, inúmeros engenhos são criados nas Minas Gerais, comercializando cachaça, açúcar, carne. Houve também uma alavancada na pecuária, feijão, dentre outras possibilidades de formação econômica. Então percebam como a atividade mineradora foi extremamente importante nesse contexto, né? Entretanto, pessoas, houve a necessidade de um novo método de fiscalização da coroa portuguesa. Obviamente que a coroa portuguesa precisava entrar aí para colocar o seu domínio. Então, como eram divididos essas minas, digamos assim? Houve uma política de distribuição de terras em que eram repartidos em datas ou em lotes, para isso, com a finalidade da exploração. Cada arrendatário desse lote, ele teria o direito de explorar as jazidas do seu domínio, desde que respeitasse o regimento dos superintendentes, os guardas-mores e oficiais deputados para as minas de ouro. Ou seja, como vocês podem ver, houve em 1702, importante lembrar dessa data, essa necessidade de um novo método de fiscalização, justamente para manter o controle da colônia da metrópole para a colônia. E dessa forma, houve a criação da Intendência de Minas, que justamente foi com o objetivo de vincular o governo brasileiro com o governo de Lisboa para manter todo esse processo de fiscalização. Então, uma das primeiras resoluções da Intendência de Minas foi o tributo que se precisaria pagar por cada jazida de ouro. Dessa forma, foi quando surgiu o quinto, que era produzido, que era a porcentagem do que deveria ser dado à coroa do que era produzido. Porém, esse sistema foi considerado extremamente vulnerável de fraudes. Nisso consistiu uma nova forma de especulação e de cobrança de impostos, que foi a finta, e houve também a criação das casas de fundição, com o objetivo de transformar todo o ouro extraído em barras na própria colônia, e esse ouro que era fundido era remetido diretamente à coroa, e esse processo, os mineradores tinham o direito de negociar aquilo que lhes restava, ou seja, a gente não cai no senso comum de que tudo ficaria para o arrendatário, para o explorador das minas, não.
alguma porcentagem desse dinheiro ou dessas jazidas, desse ouro, iria para a coroa portuguesa. Não é à toa que eu acho que vocês já ouviram falar da história do Santo do Pau Oco, né? Em que muitos arredatários, muitos mineradores, para fugir desses impostos, pegavam os santos, né? E colocavam dentro desses santos algumas jazidas para que algumas pepitas de ouro, né? Uns pedacinhos de ouro, digamos assim, dentro desse santo, para que eles pudessem burlar essa fiscalização do ouro, né? Então veja que muitas vezes os mineradores tinham cá suas formas de sair um pouco desse domínio e dessa fiscalização acirrada da coroa portuguesa, né? Agora vamos para o segundo ponto da nossa aula, da nossa conversa aqui, que é o Barroco em Minas Gerais. Um momento de grande expressividade das artes plásticas aqui no Brasil colonial. Então, pessoas, eu acho que muitos de vocês já ouviram falar do Barroco, né? O Barroco, ele se caracteriza em ser um segmento, digamos assim, que tem por intenção exaltação das imagens sacras, de tudo aquilo que é ligado à igreja. E ele teve seu início, o Barroco teve seu início na virada do século XVI para o XVII, num contexto de reviravoltas políticas, sobretudo religiosas, claro, marcadas pelas guerras civis religiosas, pelas tensões provocadas pela Reforma Protestante e pela Contra-Reforma Católica, e dessa forma houve muita relevância da religião, sobretudo católica, na arte, em que os elementos sacros tiveram sua maior relevância nesse processo de desenvolvimento da arte barroca aqui no Brasil, no século XVIII, né? Eu dou aqui uma pequena pausa para a gente pensar num filme muito interessante que é Martim Lutero, que trata sobre a Contra-Reforma. Depois vocês dão uma olhadinha. Eu acho que o professor de vocês também de História Geral vai passar esse filme e é muito interessante. Dessa forma, pessoas voltando aqui, né, dando essa pausa, na capitania de Minas Gerais, como podemos ver anteriormente, a atividade mineradora estava em seu total auge, em seu total apogeu. Dessa forma, a arte colonial teve uma grande colaboração do Barroco, onde, em Minas Gerais, obteve grande relevância nesse quesito. O chamado Barroco mineiro, ele se configurou por várias influências artísticas, muitas vezes advindas do Rio de Janeiro, Salvador e também, talvez o mais importante falar, da metrópole Portugal. Então, como eu já falei para vocês, houve uma grande influência do catolicismo na formação dessa consciência artística, né? Onde podemos ver isso tanto nas esculturas, principalmente das igrejas, uma igreja muito exemplar, digamos assim, que trata do barroco, é a pintura de Manuel da Costa Taide na igreja de São Francisco, em Minas Gerais, em Ouro Preto. E outras tantas igrejas, né, que aconteceram nesse período. E também, como vocês devem conhecer, eu acho que é bem famoso de vocês, o artista Aleijadinho, que foi um dos precursores, juntamente com Manuel da Costa de Ataíde, do Barroco Mineiro, onde podemos ver os reflexos da arte barroca também na igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Ouro Preto. A arte barroca mineira, pessoas, ela foi muito rica em detalhes, em cores, ornamentos, principalmente em ouro. Perceba que o ouro também era direcionado com finalidade de exaltações sacras, como é o exemplo das próprias esculturas e pinturas presentes na igreja. O barroco mineiro, ele explorou muitos materiais típicos da região, como o cedro,
a pedra sabão, o que configurou, de certa forma, uma certa autenticidade da artística para o barroco. Talvez fosse uma diferenciação do barroco europeu. Aqui, o barroco mineiro teve sua influência. Então, quais as características do barroco mineiro? A primeira, como eu falei para vocês, essa exaltação de temas religiosos, né? Pinturas e esculturas com temáticas cristãs, em que muitas delas tinham, acho que não muitas delas, mas a maioria delas, tinha como norte materiais nobres e imagens revestidas com películas de ouro, santos, em alto relevo, alto relevo, não relevo. A pintura era muitas vezes retratando a vida dos santos, né? Composta por imagens de santos, em que sempre havia a predominância da glória, uma total apologia à glória, acho que da dualidade céu e inferno, também tinha muito disso. Os artistas da região optaram, como eu falei para vocês, por utilizar materiais aqui do Brasil, né? Até pela dificuldade de trazer materiais advindos de outros continentes, de outros países, né? Principalmente os países precursores do barroco, que foram os países europeus. Então, gente, para finalizar essa nossa conversa, é importante falar que, como eu venho frisando para vocês, que a exploração de minério em Minas Gerais, o que foi que originou o seu nome, teve grande relevância para a história econômica do Brasil colonial. Ela, de certa forma, tirou a metrópole portuguesa e a colônia de um declínio causado justamente pela competitividade do mercado da produção de cana-de-açúcar pelos franceses e holandeses. Mas é importante frisar que muito se teve de fiscalização para com esse tipo de exploração, né? O trabalho escravo, também o trabalho indígena escravo, teve como principal força braçal, né, desse processo de exploração. E sobre o barroco, é importante a gente lembrar que houve uma dualidade entre o antropocentrismo e o teocentrismo, ou seja, em que o antropocentrismo, que atribui ao ser humano a posição de centralidade no universo, e o do teocentrismo, que coloca Deus como principal centro de tudo. Dessa forma, quase 20 minutos de aula, de conversa, finalizo minha aula, esperançosa de que todos vocês estejam entendidos e qualquer dúvida, só nos contactar. Grande abraço a todos e estudem.